Pois é, adivinha quem surgiu de novo falando em impeachment? O Cunha. E a gente vai falar sobre isso aqui numa matéria muito interessante que foi veiculada no Metrópolis, tá? A gente vai falar também de uma ameaça que o Milei fez, né, ao Brasil, de certa forma está pegando pesado com o Brasil e vai ser ruim para o Brasil essa medida que o Milei acabou de anunciar. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa falar com vocês. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Tem muita informação importante e relevante que eu separei aqui em primeira mão. E se você não quer ficar desinformado, se você realmente quer entender a política como ela é, seja muito bem-vindo, você está no canal certo, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, para você que ainda não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, faz aí também, isso é muito importante, tá? Eu preparei esse livro para que você possa aprender a ganhar dinheiro. Então você vai fazer o download, né? Vai pagar o valor que você achar justo aí nesse e-book, tá bom? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, vamos começar com essa matéria. Tem muita gente criticando a Jovem Pan. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Jovem Pan cedeu, né? Porque assim, eu vi a Auriverde, que foi assim defenestrada durante o início da gestão Lula, mas se manteve firme. Eu vi a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, que se mantiveram ali, né, com sua postura. Mas a Jovem Pan talvez tenha sido uma das emissoras mais atacadas. Mas a postura da Jovem Pan, né, mudou completamente. A Jovem Pan chegou a ter um pedido de cassação da sua autorização, né, para funcionar. Ontem, o advogado do Bolsonaro foi dar uma entrevista lá e foi cortado no meio do caminho, que gerou crítica pra caramba. Dá uma olhada só nesse trecho aqui. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares. Você viu que foi uma situação tanto quanto constrangedora? Até o Capês, na hora de falar ali, ele ficou meio constrangido, sem saber o que falava, né? Ah, não, a gente volta depois, mas que, assim, pegou muito pesado, né? E o pessoal fez muitas críticas. Quem fez a publicação foi o Bruno Zambelli, que é deputado. Que vergonha, Jovem Pan, né? O Zezo Potiguar escreveu aqui, ó. Chega a ser engraçado quando se fala verdades e o programa é ao vivo e os caras têm que cortar por conta da censura imposta, PQP, né? Aquele momento em que o entrevistado começa a falar puras verdades que vão de encontro aos interesses da emissora. Então, na visão de vocês, o que vocês acham sobre a questão da Jovem Pan, né? Houve um recuo, a Jovem Pan deu um 360 aí, né? Deu uma mudança na sua postura. Hoje ainda consideram a Jovem Pan como uma rádio conservadora, entendem o lado da Jovem Pan, né? Que realmente está sendo defenestrada. Qual que é o posicionamento de vocês sobre a Jovem Pan, né? E aí a gente vai falar também do Carmelo Neto. Carmelo Neto, né? Que é um deputado federal, um dos mais bem votados do Ceará. E sabe, tá na mira, mais uma vez, do TSE e pode ser cassado. Olha só o depoimento que ele fez aqui, né? Fui intimado pelo TSE, querem cassar o meu mandato na quinta-feira. Pessoal, acabo de receber uma intimação do Tribunal Superior Eleitoral informando que o meu processo de cassação vai para a pauta agora na quinta-feira, dia 5 de dezembro. Eu recebo essa intimação com muita serenidade, porque sei que não fiz nada de errado, mas também com muita revolta, porque se eu estou na Assembleia, porque o povo quis me eleger o deputado mais votado do Ceará com 118.603 votos.
E esse processo, movido pelo PT, é claramente para calar a oposição no estado do Ceará. Logo eu, deputado que mais enfrento, denuncio, fiscalizo os desmandos desse governo petista, querem nos calar a todo custo. E sabe o que é o mais curioso de todo esse processo? É que a juíza responsável pelo voto divergente, que cassou o nosso mandato aqui no TRE do Ceará, foi nomeada para uma agência reguladora vinculada ao governo do PT, menos de um mês depois de ter deixado o Tribunal Eleitoral. Gente, pelo amor de Deus, isso é no mínimo curioso, isso é no mínimo estranho. Eu peço a você, compartilhe ao máximo esse vídeo para o povo saber o que é que está acontecendo, para o povo ver que essa perseguição implacável não tem fim, mas eu espero que no TSE a justiça seja feita e reze por nós. O capitão Alberto Neto escreveu aqui, né, uma mensagem de apoio ao Carmelo Neto. O povo está vendo tanta injustiça. Meu irmão Carmelo Neto, Deus irá te honrar e fará justiça nesse caso, né? A grande questão aqui hoje é que se levanta questionamentos a justiça mesmo, né? A justiça é a aplicação das leis? Esse é um levantamento, esse é um questionamento que está sendo feito por várias vezes, né? Será que hoje a justiça está sendo imparcial? Fica aí a cargo de vocês responderem. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero trazer para vocês é essa aqui. O ministro da Economia da Argentina, que é o Caputo, foi considerado um dos melhores ministros do mundo, né? Agora a última análise do Banco Mundial. Ele disse que a Argentina será o país que mais vai crescer nos próximos 30 anos. E, se comparado ao Brasil, o Brasil está caindo, né? A Argentina está subindo. Em visita ao Brasil, o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, declarou nesta segunda-feira, em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que o país será a economia que mais crescerá nas próximas 3 décadas. A afirmação foi fundamentada no programa de ajuste fiscal, cambial e monetário implementado desde a posse do presidente Javier Milei, descrito por Caputo como uma resposta necessária à pior situação econômica da história da Argentina. Como a gente precisa de um Milei, né? Caputo detalhou os desafios herdados pelo novo governo: déficits fiscais alarmantes, reservas internacionais negativas, taxas de juros insustentáveis e uma inflação que se aproxima da hiperinflação. Ele destacou que a economia argentina havia perdido a credibilidade, fator que considera essencial para a execução de políticas econômicas. Desde o início da gestão Milei, foram implementados cortes de 30% nos gastos públicos, eliminação das emissões monetárias e ações para equilibrar a oferta e a demanda de pesos. Esses reforços resultaram em uma redução drástica da inflação mensal, que caiu de 25,5% em dezembro de 2023 para 2,7% em outubro deste ano. Caramba, né? De 25,5% para 2,7%. Olha a diferença, né? Em relação ao Brasil, né? O déficit aí que o Brasil está criando, né? E a evolução que a Argentina está criando, né? Realmente é vergonhoso. E aí o Milei deu uma tacada, né? Uma catracada no Lula agora. De olho em Trump, né? Então o Milei, com toda certeza, prefere 1000 vezes mais fazer negócio com Trump do que com Lula. De olho em Trump, Milei ameaça o Mercosul e tenta minar a influência do Brasil. Milei vai propor ao Mercosul que o bloco modifique suas regras fundamentadoras, né, para que permitir que cada um dos países da União Aduaneira possa negociar de acordo de livre comércio com quem desejar pelo mundo, sem ter de contar com o restante do bloco. Então, o que seria? Hoje tem um acordo que, quando se faz uma negociação internacional, todo o bloco faz parte desse acordo, né? O Milei quer poder negociar independentemente de ter que pedir bênção ao Brasil e ao restante do Mercosul. Então, por exemplo, ele quer negociar hoje diretamente com os Estados Unidos sem precisar negociar via Mercosul. O Milei, que está, de certa forma, jogando, né, uma pá de cal aí, jogando um empecilho em relação ao próprio Mercosul, né? Ele que já deixou muito claro, né, que não é tão fã assim do Mercosul. Como uma união aduaneira, o Mercosul permite que um item americano, chinês ou europeu que entre pelo Porto de Buenos Aires, Santos ou qualquer outro possa circular livremente entre os países do bloco. Mas a condição para que isso funcione é que todos tenham a mesma tarifa alfandegária. Buenos Aires tem em mente a possibilidade de que possa assim começar a negociar um acordo comercial com os Estados Unidos sem a participação do Brasil. No fundo, a proposta de Milei ameaça enfraquecer o Mercosul, né? A sede do Mercosul fica aqui no Uruguai.
né, a sede original do Mercosul. Assim, o Mercosul, ele foi algo interessante, né, um bloco econômico para se fortalecer, mas ultimamente, né, devido às disparidades principais dos grupos, né, do Mercosul, não tá mais uma união de papel, né? Então não conseguiram um acordo com a União Europeia, não foi interessante esse acordo, acaba que o Mercosul está se enfraquecendo. Ó, vamos lá. Gazeta do Povo. Deputado que criou o Janjômetro recebe ameaças para tirar site do ar. Cara, genial que o Guto Zacarias fez. Ele criou o Janjômetro, né? Declarando todos os gastos da Janja, né? Da primeira dama aí. Só que, depois disso, até ministros, né? Até ministros do governo Lula entraram em contato com o deputado fazendo ameaças, né? De que vai retalhar o deputado, vai processar o deputado, né? É um modus operandi da turma da left aí. Vamos lá, vamos falar de impeachment? Eduardo Cunha comemora os 9 anos do impeachment da Dilma. Pois é, foi uma época boa, né? Foi uma época boa ver o PT sair fora, ver a esquerda sair fora, e é uma época que a gente queria ver acontecer de novo, né? A gente nunca pensou que depois do impeachment da Dilma, depois de um tempo tão sombrio, a gente voltaria a viver esses tempos sombrios, né? O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do Republicanos, comemorou nesta segunda-feira os 9 anos do início do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2 de agosto de 2015, após romper com o governo, Cunha abriu o processo que culminou com o impeachment de Dilma por crimes de responsabilidade em razão das chamadas pedaladas fiscais. Hoje, se completam 9 anos que aceitei como presidente da Câmara a abertura do processo de impeachment que culminou na perda do cargo da então presidente Dilma, né? Escreveu Cunha nas redes sociais. O processo foi aberto em dezembro, mas somente em 17 de abril de 2016 os deputados aprovaram o impeachment e o enviaram para o Senado. Dilma acabou afastada do cargo em 12 de maio, de maneira provisória. Em 31 de agosto, a petista perdeu o cargo definitivamente. Antes disso, em 5 de maio, o próprio Cunha, que era réu na Lava Jato, foi afastado da presidência por decisão do STF. Em julho, Cunha renunciou ao comando da Câmara menos de 2 semanas após o final do impeachment da Dilma. A Câmara cassou o mandato do então deputado por quebra de decoro em 13 de setembro de 2016. Né? O Cunha pagou um preço caro, né? pelo impeachment da Dilma Rousseff. Só que assim, foi um mal necessário. Eu vou te falar que é o anti-herói, né? A figura do Cunha aí. Todo mundo sabe que de herói não tem nada, mas o que ele fez pelo Brasil naquela hora salvou o Brasil. Porque se a Dilma permanece, hoje a gente não sabe qual seria o resultado econômico que o Brasil estava, né? Hoje a gente poderia estar numa situação assim muito pior, né? De lá para cá passou o Temer, passou o Bolsonaro, que deu uma controlada nas contas públicas, e aí voltou o PT para destruir tudo de novo, né? Matéria da Revista Oeste. Moraes manda a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre livramento condicional de Daniel Silveira. Ontem não, foi hoje de manhã, eu coloquei um vídeo da Ana Paula Henkel, onde ela falou sobre o Arthur Lira ter se manifestado acerca de que a perseguição contra os deputados, contra o Marcel Van Hatten, que se iniciou agora, e não iniciou agora. O primeiro caso, talvez mais emblemático, foi o do Daniel Silveira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar sobre o pedido de livramento condicional do Daniel Silveira. A defesa do ex-deputado quer que ele cumpra o restante da pena na casa onde morava em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Pois é, o Daniel Silveira é um caso emblemático aí, né? Talvez o primeiro caso após a redemocratização em que um deputado, né, foi preso por opinião, né, por crime de opinião, né? Vamos lá. E a Rússia? A Rússia tá crescendo o peito para cima dos Estados Unidos, né? Deu uma resposta. A Rússia responde à ameaça de Donald Trump ao BRICS e diz que vai ter uma erosão do dólar. Cara, acho pouco provável, né? Não é à toa que os Estados Unidos vem segurando por tanto tempo, né, a supremacia do dólar, e não acredito que vai ser agora que eles vão conseguir derrubar isso, não. O governo da Rússia reagiu a uma ameaça feita pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os BRICS, e disse que a erosão do dólar no comércio internacional está se intensificando. A Rússia ocupa a presidência rotativa do BRICS.
Pois é, eu acho que a Rússia não está sabendo de nada que está acontecendo com o Brasil, né? Que se tem uma coisa que não está acontecendo é a erosão do dólar. É o real que está numa erosão total. O dólar está tornando cada vez menos atraente como moeda de reserva para vários países, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nessa segunda-feira, né? Este é um processo de erosão da atratividade do dólar e está realmente acontecendo e se intensificando. No último sábado, o futuro presidente dos Estados Unidos ameaçou aplicar tarifas de 100% contra países do BRICS caso o bloco avance na criação de uma moeda própria para o comércio internacional e caso se afaste do dólar, né? Então, teve essa ameaça do Donald Trump aí, né, de taxar em 100%. E aí, aqui no Brasil, vai ter mudança agora do presidente do Banco Central. E o presidente do Banco Central, né, até ele que não é bobo, já viu que o governo petista está tão perdido que ele vai manter a taxa de juros, né? O discurso do futuro presidente do Banco Central desanimou o governo Lula, né? Eles que estavam batendo tanto no atual presidente do Banco Central, que está segurando, né, de certa forma a inflação, achou que o Galípolo ia chegar e ia meter o louco e se enganaram bonito, né? O cara já chegou falando que vai manter os juros altos. O atual diretor da política monetária e futuro presidente do Banco Central, Galípolo, declarou que o cenário econômico indica juros mais altos por mais tempo, ou seja, não vai comprar o discursinho barato do PT. O Mais Goiás também tratou dessa matéria. Próximo presidente do Banco Central prevê juros altos por mais tempo. O diretor de política monetária, né, do Banco Central, Galípolo, afirmou na segunda-feira que pode ser necessário manter a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, elevada por mais tempo. Ou seja, não agradou, mas nem um pouquinho mesmo, nem um pouquinho, a turma da Left People aí, do PT, né? Não agradou nem um pouquinho. E aí, eu tinha mencionado com vocês esse caso aqui, né, de uma matéria da Globo, de que o desemprego caiu para 6,2% em outubro, a menor taxa da história. Eu tinha comentado, né, que a forma de cálculo era meio estranha e muita gente me questionou. Então, eu trouxe um vídeo do Luiz Lima aqui para que vocês entendam ao certo como que funciona isso. Hoje pela manhã eu vi uma propaganda do governo citando que a taxa de desemprego é a menor entre muitos anos analisado. E me chamou a atenção e eu fui buscar dados junto ao meu gabinete. E pesquisando tivemos a informação que as pessoas que recebem o Bolsa Família e não procuram emprego não entra nesse índice de desempregados no Brasil. Nós temos 20 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Indiretamente, atingem 54 milhões de brasileiros. 25% da população brasileira. O índice hoje de desemprego é 6%. São contabilizados pessoas desempregadas, aquelas pessoas que estão procurando emprego. Então, se 54 milhões de brasileiros que indiretamente ou diretamente recebem o Bolsa Família, já que 20 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, não procuram emprego, esse índice é considerado baixo. Na verdade, temos aí praticamente 25% da população brasileira sem emprego. Ou seja, escancarou uma grande mentira aí, né, da esquerda e do PT, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido mais um editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.